Olá, eu sou a Juliana Prado da CBN. Eu sou Estela Campos, editora de carreira do jornal Valor Econômico. E começa agora mais um episódio da nova temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o jornal Valor Econômico. Aqui você encontra dicas sobre carreira, gestão e negócios para inspirar você. E nessa temporada tem uma novidade, além de nos ouvir, você também pode nos ver. O vídeo desse episódio já está disponível nas plataformas digitais da CBN e também do Valor Econômico. Então ajeite seus fones de ouvido, aumente o som do seu tablet, do seu computador ou da sua TV, porque a partir de agora nós vamos aprender muito por aqui sobre os novos desafios da liderança. E o nosso convidado de hoje começou a carreira no mercado financeiro nos anos 80, quando ele entrou para a ABN AMRO, onde ele ficou por 18 anos e se tornou CEO na região Ásia-Pacífico. Lá, ele também foi vice-presidente sênior da Europa e membro do comitê executivo. Bem, Juliana, fora do Brasil, ele também foi sócio da Bear Stearns, que é, na época, um dos maiores bancos aí de investimentos do mundo em Nova York. Em 2004, entrou para a Cargill, onde presidiu a Seara Alimentos, foi CFO global e membro do Conselho de Administração. E ele só voltou para o Brasil em 2012 para atuar em outra gigante da indústria alimentícia, a Marfrig, onde chegou a ser CEO em 2014. 2 anos depois, em 2016, ele retornou para o mercado financeiro como CEO do Santander, onde ele ficou por 6 anos. E até que em 2023, ele entrou na Americanas como CEO, cargo que ele ocupou por apenas 9 dias, antes de renunciar por causa de inconsistências contábeis que descobriu nas contas da empresa. Bom, hoje ele é presidente do Conselho de Administração da Vibra Energia, membro do Conselho da Delta Airlines, do Conselho Global da Nature Conservancy e vice-presidente do Conselho da Brasil Foods, além de membro do Conselho Consultivo da ZIBS, que é uma escola de negócios da China. E também esse ano ele se tornou sócio da Crescera Capital. Bom, vamos descobrir quem é o nosso entrevistado de hoje. Hoje a Estela e eu vamos conversar com o Sérgio Rial. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo, Sérgio. É um prazer, muito obrigado por me convidar. Sérgio, eu quero começar aqui a nossa conversa falando um pouquinho sobre o início da sua carreira. Você já contou que sentia confuso e perplexo nesse início, algo que parece ser muito distante da reputação que você foi construindo ao longo da sua carreira, né? Eu queria saber o que mais te preocupava naquele momento e o que te motivava a seguir em frente diante dessas dúvidas. Eu acho que quando você chega, talvez num dos momentos mais difíceis, que é o momento de decidir qual caminho profissional que você quer tomar, é muito difícil imaginar uma pessoa ser definida por uma única coisa, né? Eu tinha uma curiosidade enorme pela psiquiatria, né? Então pensei seriamente em ser médico e acabei não fazendo por várias razões, seja por talvez impaciência, né? A espera da construção de uma carreira de muito mais longo prazo. Mas, por outro lado, quando eu vi, e serve talvez como reflexão para aqueles que estão confrontados com o que fazer, é tentar você fazer uma busca dentro de você daquilo que realmente é importante, né? E sem qualquer tipo de subterfúgio. Então, no meu caso, aos 18 anos, eu era uma pessoa extremamente curiosa. Eu era uma pessoa que tinha uma intensidade, eu diria, um pouquinho acima da média, mas uma curiosidade de aprender. Então, fazer uma única coisa para mim seria difícil. A abrangência era importante e eu logo eu percebi que fazer negócios e pessoas eram 2 fatores que de alguma maneira me energizavam. E por último, eu tinha muita vontade de abraçar o mundo. Então, ter uma experiência internacional na década de 80, e eu em particular achava que era importante ir para a Ásia, acabou pautando as minhas decisões. Então, abracei economia e direito, achava que as duas, direito pela formação lógica e economia pela matematização daquilo que não é possível se mensurar, mas os economistas continuamos tentando mensurar o comportamento humano. E, bom, você começou, na verdade, a gente tem aqui que antes de você se formar na escola, você já era, assim, queria sua independência, né, financeira e tal. Você não queria, né, ficar dependendo da mesada do pai, né?
E isso é um valor importante para você até hoje? E assim, você falou um pouquinho aí, né, dessa questão da economia. Mercado financeiro era uma coisa que você vislumbrava por conta disso? Quer dizer, ganhar dinheiro era importante? É importante? Olha, eu tenho muito orgulho de ser filho de uma família imigrante que veio para o Brasil tentar a vida, né? Eu sou parte de um país que era um país de esperança e que continua acreditando, a gente pode falar sobre isso. Meus pais vieram da Espanha, a segunda geração pós-guerra civil. Meus irmãos nasceram lá, eu tenho o privilégio de nascer no Brasil e poder conciliar essa cabeça espanhola com o coração brasileiro. E para mim era importante independência financeira porque não havia mesada, né? Não havia absolutamente, era muito uma cultura de você se fazer através da educação, mas muito importante através da tua capacidade de empreender. Eu aprendi logo desde cedo que mais até importante do que saber ganhar dinheiro é saber como gastá-lo. Então, Uhum. uma cultura que a gente chamaria de orçamentária muito cedo, né? Então, a independência financeira era importante. O mercado financeiro tinha algumas coisas interessantes. Ele pagava e continua pagando acima da média, né, quando você compara com outras indústrias, e tendia a atrair, né, um pool de talento muito diferenciado. Então, você estar junto a gente muito boa te ajuda, né? Te ajuda a crescer, a ser melhor, e é você estar continuamente se comparando e melhorando, né? Então, acho que foi uma combinação de a busca da independência financeira num prazo mais rápido possível, se eu posso chamar assim, na década de 80. A gente tem que contextualizar isso, estamos falando da década de Aham. 80. Eu sou de uma geração que não existia bônus. O bônus ele entra na década de 90. Então eu estou falando de De salários uma acima da carreira que média. você ia Isso, construindo ali, né, exatamente, hierarquicamente, passando de um cargo para outro. Bom, exatamente. vou emendar nessa pergunta, assim, você acabou entrando no ABN AMRO, né, Isso, e indo parar na Ásia como isso. CEO do banco, como é que foi essa tua ascensão lá dentro? Como é que foi que te mandaram para fora do país? Quer dizer, o que que te fez, se destacar na empresa, né, e alcançar esse cargo, assim, como é que É. foi essa trajetória lá? Tive talvez por uma combinação de imaturidade e, de certa forma, arrogância que vem junto com a juventude, né? Eu tinha colocado a meta de ser o primeiro estrangeiro a entrar no Comitê Executivo Global, né? Uhum. E acabou acontecendo com 39 anos. E eu acho que mais importante do que às vezes ter um plano em si é você ter alguma meta, por mais estranha que ela possa ser. Eu lembro, e isso até acontece hoje, né? As pessoas têm uma dificuldade muito de poder dizer aquilo que querem Uhum. profissionalmente dentro de uma empresa ou tocando o seu negócio. Se sentem, de certa forma, envergonhadas, de alguma maneira pode até parecer inapropriado. Eu acho que não tem absolutamente nada de inapropriado quando você tem um sonho. E sonho esse que não é somente uma agenda egoísta, é um sonho de que você, junto com esse sonho, você leva muita gente a sonhar e a querer também, enfim, desafiar o sistema. Quando eu sou nomeado com 39 anos, eu representava a esperança de muita gente que não era holandesa ou que não fazia parte de uma nacionalidade que eu chamaria mais aceita, né? Um Uhum. americano, um inglês ou um alemão naquela altura, de poder aspirar. Indianos, paquistaneses, latino-americanos, que dentro da organização me olhavam com uma certa referência. Eu não era referência de absolutamente nada. Eu simplesmente tracei uma jornada e me empenhei muito, muito em resultado com equipes, né? O coletivo. Eu sempre digo, né? O desempenho é o maior instrumento equalizador das pessoas. Quando não se falava em diversidade, e eu claramente tinha que, eu dizia, até por não ser uma escolha, eu diria, mais natural do que acontecia na década de 90, etc., eu não tinha o menor problema em ter que combinar aquilo que eu poderia como esforço, inteligência e experiência. Isso faz parte da vida, né? Uhum. E aí eu sempre digo, o resultado fala mais alto. Falava isso no Santander, falo isso nas empresas. No final, o desempenho e a forma como você entrega, a maneira é super importante, não é o número em si, é a forma, é fundamental na construção profissional de qualquer pessoa. Agora você falou essa coisa do desempenho, né, de você ter essa meta muito clara, né, quero Uhum. chegar ali, ali e tal. Como é que você lidava com
e algum fracasso, algum momento que você não conseguiu essa meta? Como é que você lida com isso? Eu acho que saber lidar com as frustrações é parte absolutamente fundamental de algum êxito, né? Não existe sucesso sem fracasso. Fracasso é parte absolutamente integrante do sucesso. Aliás, sucesso é, na média, um conjunto de decisões que você tomou que, na medida, deram maior resultado do que as outras, porque tem toda uma série de outras medidas e decisões que você tomou que foram um fracasso. E Uhum. simplesmente você não fala sobre elas. Então, o fracasso, a gente aprende muito mais quando erra, sabemos disso, isso é uma máxima que não tem nenhuma novidade, mas muita gente foge do erro, foge do Uhum. risco. Não há carreira sem risco. Não há carreira sem você abraçar o incerto, o inesperado. Porque, caso contrário, é um outro tipo de trajetória, que não tem absolutamente nada de errado. Uma carreira militar é uma carreira previsível, né? Ou pelo menos mais previsível. Então, no mundo privado, a carreira passa eminentemente, entre outras coisas, pela tomada de risco. E na tomada de risco, o fracasso é absolutamente fundamental. Uhum. Quer dizer, quisera eu ou qualquer pessoa que pudesse analisar risco e não errar. Errar é fundamental, como parte de um processo de aprendizado. Uhum. E, Sérgio, o que que mais te marcou aí nessa primeira vez que você morou fora, trabalhando fora do Brasil, né? Essa experiência internacional. Teve algum choque aí cultural? Algum momento você pensou em desistir? E uma outra coisa que me chamou a atenção, você falou que naquela época você pensou na Ásia, né? Como é que você teve essa visão? Porque na época ninguém pensava na Ásia, né? É. Eu tinha, quer dizer, lembrem-se de novo, década de 80, década de 90, Brasil ainda com hiperinflação, com inflação alta, gente muito consumido pela nossa agenda. Muita coisa não mudou ainda nesse sentido, porque Aham. o Brasil continua sendo, de certa forma, muito insular. O Brasil sofre do que eu chamo da doença continental. Por ser muito grande geograficamente, acaba se isolando em si próprio, né? E esse tipo de fenômeno acontece na Índia, acontece também, de certa forma, no México, na Rússia. Então, países de grande extensão continental e com fronteiras muito longe acabam olhando para si e falando de si o tempo inteiro e não se preocupando como você está inserido no planeta, né? 2/3 do planeta estão na Ásia. 2/3 do planeta não são cristãos. 2/3 do planeta, quando você pega a Ásia, hoje 60% do comércio da Ásia é entre a Ásia, dentro da Ásia. O que é interessante sobre isso não é a estatística dos 60%, é que a Indonésia é o maior país muçulmano do mundo e a China não tem religião e os dois transacionam sem qualquer tipo de viés ideológico. A Ásia conseguiu colocar a agenda econômica e a necessidade do crescimento econômico muito acima e muito além de qualquer outros princípios que a sociedade, de alguma maneira ocidental, tende a se prender ou se tornar prisioneira. Então, quando eu olhava assim, aquele vai ser um mundo que poucos do Ocidente, claramente do Brasil, vão poder conhecer e falar, né? Então, e pouca gente tomaria o risco, pouca empresa tomaria o risco de um brasileiro na Ásia, né? Então, eu fui muito felizardo, como todos nós, temos anjos ao longo da nossa vida, né? Uhum. Então, alguns anjos surgiram e disseram, por que não mandar o real para Hong Kong e China? Eu fui para Xangai primeiro, depois Hong Kong, para ver o que dá, né? Eu imagino que, né, essa questão cultural, né, deve ser muito interessante, né, quando você começa a absorver algumas coisas, né. É. E algumas dessas práticas que você vê, imagino que você foi incorporando ao longo da tua gestão, da tua liderança. Eu te digo algumas. A primeira, a linguagem corporal, porque pela primeira vez, obviamente, eu não conseguia conversar na língua nativa de um tailandês ou de um indonésio, Bahasa. Então, o inglês se tornou a língua intermediária. Então, boa parte da comunicação era o observar da linguagem corporal. Então, é quando eu aprendo que boa parte da comunicação se dá através do corpo e não através das palavras, né? As palavras, na realidade, muitas vezes, elas são usadas para não comunicar, né? Uhum. Para direcionar a conversa para outro caminho, outro espaço, enquanto o corpo ele te denota que você está em um outro momento. Então, a linguagem corporal foi uma. A outra, a importância das palavras. As palavras têm muita força, muita força. E eu acho que a gente acaba não prestando atenção na escolha delas, né? E lá
pela questão até, de novo, de estar usando uma língua que não era minha, né? A própria restrição, né, do E eles vocabulário, né? também, a restrição e ter essa clareza de escolher uma palavra que efetivamente exprima aquilo que você quer dizer. E quando você ouve uma que você não entendeu, também ter a humildade de dizer: eu não entendi exatamente o que você quer dizer. Então, explorar as fronteiras das palavras, dado um vocabulário mais limitado, foi algo muito bacana. E por terceiro, né, para não me estender muito, é que eu era minoria 24 horas por 7, né? Então, quando você efetivamente se torna minoria, o tempo inteiro, todos os dias, todas as horas, né, é um sentimento diferente em que você começa a se olhar através do outro, né, do olhar do outro, né? Então, pela primeira vez, eu me senti minoria o tempo inteiro, né? E não foi ruim, não foi ruim, porque te ajuda muito, te ajuda em algo que eu acho que é fundamental, que é a construção da humildade, que não tem nada a ver com a ausência de assertividade, de clareza, de vontade, mas humildade é estar disposto a abrir mão do protagonismo em prol do outro para aprender, né? Então isso a Ásia me Uhum. ensinou muito. Uhum. Sérgio, como é que foi a sua transição de carreira do mercado financeiro para a indústria alimentícia, né, com a sua entrada na Cargill? Olha, fundamental. Primeiro, assim, da forma mais honesta e transparente possível, depois de 2 décadas no mercado financeiro, eu me desencantei, né? E obviamente que depois de 2008 se concretiza uma crise financeira. Eu estava dentro de Wall Street, né, trabalhando num dos bancos de investimentos importantes. E eu acho que as pessoas, e de novo, com todo o cuidado, né, de não generalizar, mas sob o ponto de vista só de dar pelo menos uma uma forma um desenho do que eu quero dizer, as pessoas eram, de certa forma, um pouco também mais previsíveis, né, eram muito motivadas por aquilo que eu era motivado na década de 80, e dinheiro sendo uma parte muito importante de tudo isso, né. E meu pai, desenvolve Parkinson, eu saio do Brasil muito cedo, de novo, filho de imigrantes, nunca fiquei muito tempo com eles, eu saio de casa praticamente com 26 anos, e achava que existia ali uma obrigação, pelo menos de proximidade, mesmo, não sei se tanto com ele, mas também comigo, né, no Uhum. sentido de eu poder me redimir. E aí eu tomo a decisão, que eu acho que é muito importante na vida profissional, de você ser capaz do que eu chamo de cometer suicídio, né? Morrer e voltar a renascer, né? Porque depois de 2 décadas de algo que eu conhecia relativamente bem, eu fui para uma indústria que eu absolutamente não sabia nada, né? E você está numa sala, numa reunião, em que ninguém olha para você, é o maior exercício de humildade, principalmente quando você já não é um iniciante de carreira, você já está no meio da sua carreira. A capacidade de reaprender e voltar a ter sucesso ou não, em uma nova indústria, é um dos maiores desafios de adaptação e fundamentais, na minha opinião, um atributo fundamental nos dias de hoje. Então, a Cargill me permitiu a me redesenhar a partir do momento zero, recomeçando, sem saber, e não absolutamente esquecendo o que eu aprendi, mas não partindo daquilo que eu aprendi, né? Então eu começo uma nova etapa na minha vida, e aí é um outro universo, um universo que também a decisão de Cargill também se pautou, na medida que eu queria estar mais envolvido com o Brasil, eu achava que o agronegócio era a grande, talvez, a única grande fortaleza do nosso país, né? Então, se eu quisesse ter uma agenda com o Brasil, conhecer esse negócio profundamente seria interessante e importante para mim. Agora, em 2012, você já voltou, né, para o Brasil, né, como a gente contou lá no começo, e foi atuar na Marfrig. Bom, na Marfrig você ajudou, assim, a redesenhar a estratégia da empresa, né, o que a colocaria 10 anos depois como a controladora, inclusive, da BRF. Eu queria que você contasse um pouquinho desse processo, né, porque uma coisa é a estratégia, outra coisa é você garantir que a estratégia sai do papel e que as pessoas compram, né. Como é que foi esse processo lá para você? Olha, a mágica de qualquer coisa é através e com as pessoas. Qualquer outra coisa, e também é a parte mais difícil, né? Por que que é a parte mais difícil? Porque, principalmente em momentos mais desafiadores de uma empresa, as pessoas, na média, se retraem. Talvez hoje eu usei a palavra risco, né, que é fundamental, mas parece fácil, mas é muito difícil, né? No mundo corporativo, a busca da conformidade é muito maior do que a certeza de continuar a ser quem você é.
Então, muito rapidamente, imagina como se fosse realmente imagina uma jarra de vidro cheia de água e você coloca uma espuma em cima da água, nessa jarra. No início, a espuma permanece boiando, né? Uhum. Mas ao longo do tempo, a água vai penetrar na espuma e ela cai, e ela entra para dentro desse próprio vaso. Então, eu acho que você conseguir permanecer, você, com aquilo que você efetivamente acredita que é o certo para o negócio ou para a empresa, é uma das coisas mais difíceis na vida profissional. E isso, eu acho que ao longo do tempo, eu fui capaz de ajudar a criar um ambiente que as pessoas começam a ter o que eu chamo de coragem. Não há transformação, crescimento, evolução sem coragem. Então, quando a gente pensa numa Kodak, né, que estava lá, imaginar que não existiam pessoas excepcionais é absolutamente assim, simplificar aquilo que não é para ser simplificado. Mas as pessoas passam a deixar de ter coragem e de outro aspecto importante é ver a realidade como ela é, não como você gostaria que ela fosse. A gente entra nas empresas, obviamente, projetando uma realidade que não existe, né? Uhum. A realidade ela é como é, seja na nossa vida, seja no negócio que você enfrenta. E isso é um problemaço, porque quase tudo é feito para dissimular essa realidade através de apresentações, de conversas, do otimismo, às vezes exacerbado. Não é que não precisa se ter otimismo, mas otimismo em cima de ausência de fatos reais, para que você olhe a realidade. A gente passa boa parte do nosso tempo tentando torear a realidade, né? Então, no caso, como é que você faz com que a execução de uma estratégia aconteça? Começa a partir da realidade. Começa a partir dos desafios. Começa a partir do momento que você sabe que não terá 100% de aderência àquilo que você quer fazer. Mas ter a humildade de entender aqueles que são dissidentes ou, de alguma maneira, detratores, para ver se existem ângulos ali que você não havia pensado e que Uhum. você tenha de alguma maneira, não dado a importância necessária. Eu sempre falo, essa capacidade dialética, a dialética para mim é isso, é você caminhar entre as ideias. O líder tem que caminhar entre as ideias e ser capaz de entender de um determinado problema, existe aspectos multifacetados daquele aspecto. E no final, essa pessoa, seja ele quem for, ou ela quem for, tem que ser capaz de decidir também. Então, assim, a execução vem alinhamento, a partir de toda essa realidade, a partir dos fatos, e da capacidade da pessoa que, enfim, está imbuída com o processo de decidir. Decisão implica risco e implica incertezas. E boa parte das pessoas sofrem com isso. É quando você vai para o Santander, né? Vamos chegar no Santander. Você chegou em 2016 até 2021, né? Você é, uma, é um executivo que absolutamente sempre trouxe ótimos resultados para as empresas por onde você passou e no Santander não foi diferente. Agora, você teve, né, num primeiro momento, teve que reestruturar, teve que enxugar. Como foi até depois para chegar e falar da cultura, né? Como é que foi esse processo? O que que era o Santander quando você chegou e o que que você acha que virou o Santander quando você saiu? Eu acho. Bom, Santander é uma experiência espetacular, né? Aqueles que me ouvem de Santander, agradeço todos os dias, porque na realidade quem fez, e em qualquer lugar que eu passei, sempre teve, e não falo isso para ser simpático ou empático, realmente teve muito pouco a ver comigo, teve muito mais a ver com as pessoas. O que eu fiz e soube fazer é ter sido primeiro a faísca, né? Porque tudo estava lá. E essa faísca eu fui. Segundo, foi ter sido capaz de projetar aquilo que podíamos ser, e desde que todo mundo quisesse chegar lá, né? Então, essa capacidade de projetar o que ainda não existe, uma realidade que ainda não existe, é um diferencial de qualquer líder, né? Quer dizer, o líder tem que ser capaz de não dizer o que é só. O que é só, quem fala muito bem é o CFO, né? E nenhum demérito, né? O CEO é aquele ou aquela que projeta algo que ainda não é, mas que poderia chegar a ser. E essa capacidade inspiracional é que, na média, quando você consegue contar essa história de maneira convincente, você leva boa parte, não toda a organização. Você tem, graças a Deus, muita gente, espero ver para crer, né? Enfim, aqueles que morrem de medo que você esteja certo, né?
Uhum. Então, existem pessoas que claramente não tem nada de errado, né? A mudança é em si um desafio enorme. Mas voltando, então assim, eu acho que estava tudo lá num setor altamente competitivo, com E no concorrentes. momento de transformação digital, né, assim. Transformação digital, muitos enfim, muitos diziam que eles eram o digital, aquele era o digital. E o digital não é a tecnologia, o digital é a pessoa, né? Quer dizer, o processo digital, a gente tinha uma expressão no Santander muito feliz, que antes do digital vem a digital. Então, quem toma a decisão de se digitalizar é a pessoa, não é a tecnologia. Então, eu faço a transformação com a liderança de tecnologia, mas através das pessoas e com as pessoas de uma maneira muito, muito verdadeira. Eu acho que eu fui um dos primeiros que tive críticas, que fiz críticas ao trabalho remoto, desde o início, né? Fui voz vencida, criticada, porque eu não acredito na química e na magia da gestão através de uma tela. Nada, sou absolutamente favorável a todo tipo de trabalho flexível. Esse é o mundo de hoje. Agora, industrializar que as pessoas continuem trabalhando e produzindo e criando de uma maneira distante através de uma tela e tecnologia é basicamente não conhecer a condição humana, né? É transformar cada um de nós em algo que é basicamente para executar algo e não criar algo, né? O valor está na criação, não só na execução. Sem execução você não vai a lugar nenhum. Mas a criação, a capacidade de transformar-se como organização, e isso é através das pessoas, é vivendo o conflito e o desconforto, eu usava essa expressão, o desconforto construtivo, que cabe para cada um de nós. Tem uma expressão, eu acho que, por exemplo, uma coisa que eu acho que é fundamental na vida de cada um de nós e nas empresas e nos negócios é a energia. E a energia, que nós somos energia. Não há outra forma de descrever esse microcorpo, né, chamado ser humano. E nessa energia, tudo conforme você fala, a forma de você perguntar, por exemplo, como foi o seu dia? É uma forma de perguntar, e com essa pergunta você tem uma determinada resposta. Mas a outra forma também de perguntar pode ser: qual foi a parte mais feliz do seu dia? Uhum. As respostas vão ser completamente diferentes. Saber usar os devidos gatilhos para que as pessoas permaneçam num estado não alienado, mas com a sua energia focada naquilo que é possível e que é possível, ajuda muito as organizações e as pessoas irem à frente. Uhum. Um método que você adotou no Santander foi se apresentar de formas inusitadas, né, para os funcionários. Então, por Uhum. exemplo, você já chegou numa confraternização descendo do palco numa corda de rapel, você já fez outras coisas. Eu queria saber como é que foi que você teve essa ideia, e no que isso ajudou, na sua opinião, a engajar a equipe, a alcançar os resultados que você esperava. Tem vários aspectos, né? Quer dizer, isso tem a ver diretamente com construção de cultura, que não tem nada a ver com talvez uma visão mais crítica do showman e nada disso. Muito pelo contrário, eu posso explicar rapidamente. A primeira coisa que a gente perdeu é a capacidade de celebrar. E celebrar não é tomar cerveja ou somente isso, né? Celebrar é dar significado emocional a um momento importante naquela decisão que você tomou lá atrás de mudar. Então, por exemplo, era muito comum no Santander os familiares presentearem os funcionários quando eles eram. Porque a gente não trabalha para a gente não busca sucesso para a gente busca sucesso para as pessoas que a gente ama. A gente quer ser reconhecido pelas pessoas que a gente ama, Uhum. né? Sejam os pais, a mulher, o marido, o parceiro, a parceira, os filhos, quem quer que seja. E essas pessoas, na média, na vida profissional, acabam não vivendo ou participando ou vendo a coragem que cada um de nós, no dia a dia, tem que ter. O sacrifício, né? Então, a questão do celebrar, investir tempo de maneira correta e digna, então isso é um aspecto importante. O outro é a desconstrução do medo. Medo é fundamental para que a gente evite, né, erros Uhum. grosseiros. Mas existem medos que não são racionais, mas eles são importantes. Então, por exemplo, eu tenho medo de altura. Hum. E a pular de rapel no estádio do Allianz Parque, eu pensei que eu não era capaz de fazer. A primeira vez que eu fiz, absolutamente encharcado, quase em estado de choque. Eu tinha certeza que nada iria acontecer, porque eu estava, obviamente, coberto de todos os aspectos de segurança possível.
né? Uhum. Mas isso não quer dizer nada, eu permanecia no estado de medo. Mas o meu racional tem que superar esse medo, porque a lógica me diz que a probabilidade de eu cair ali, dado tudo que havia sido feito, era muito baixa. E eu E você fiz compartilhou essa história, tudo, né? tudo. Uhum. Então, tudo que tem a ver com coragem, com o desconforto, com isso era parte fundamental da construção da cultura. Não para nos tornar destemidos de uma maneira irresponsável, mas para reconhecer que, se nós ficarmos prisioneiros dos nossos medos, é a média que prevalece, não o extraordinário. O extraordinário é quando você se supera de alguma maneira, por menor que seja o medo. Por menor que seja o medo. Então, isso eu usava como uma forma de ilustrar. Uma outra forma inusitada foi, nós estávamos muito na operação do Rio de Janeiro, muito próximos a perder a folha da prefeitura, que é um cliente importante do banco, e as pessoas estavam em absoluto desespero. O que vai acontecer comigo, meu emprego e tal? E eu levei a liderança para nadar com os tubarões no Aqua Rio, né? Então, por quê? Porque a lei do mar, nenhum peixe come um peixe maior, com exceções talvez da orca em algumas situações, mas a regra é peixe come peixe menor. Então, a probabilidade de um tubarão no aquário nos atacar é muito próxima de zero. Agora, o desconforto é absurdo. Fora a brincadeira, você pode dizer isso aqui é mau gosto ou não mau gosto, não importa. O ponto é gerar aquele desconforto e ver a probabilidade, ele não vai, nós não somos presa do. Então, a gente não precisa ficar prisioneiro dos nossos medos. E coletivamente, quando a gente consegue se libertar de alguns deles, a transformação e a liberação de energia para fazer algo diferente é absurda. E isso foi um dos grandes combustíveis do Santander. Foi a criação de uma cultura em que a coragem era presente, não a coragem destemida, em que as pessoas também eram respeitadas quando tinham seu medo, mas que coletivamente nós ajudávamos uns aos outros a ter um pouco menos de medo e ser um pouco mais ousado. Agora, o papel como CEO, né? Você é um CEO que gostava de aparecer, né? Não tinha medo, falando em medo, né? O fato de aparecer, de estar publicamente, de chamar. Como que isso. Como que você percebia? Isso era percebido? E você acha que isso tem um valor? O que isso significava para você? Assim? Para mim, o fato de aparecer é absolutamente nada, né? Quer dizer, eu acho que o aparecer é consequência de decisões que você acaba tomando sob o ponto de vista não tradicionais. Então, quando você tem a maior celebração da história corporativa do Brasil, com 35 mil pessoas que foram para o estádio de maneira voluntária, com o seu dinheiro, para celebrar um dos melhores anos da história do Santander, é impossível você não acabar aparecendo. Mas isso é como consequência, não como causa. O segundo aspecto é, em posição de liderança, seja ela qual for, não existe unanimidade em relação a você, né? Quer dizer, eu nunca me preocupei, adoro, obviamente, que as pessoas de alguma maneira entendam o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo, mas não era um ato de busca de amor e de ser querido, né? Muito líder ele se prende ou se perde no desejo de permanecer amado, né? Quando eu falo que era importante todos voltarem ao trabalho, muita gente não me amou naquele momento, né, logo depois da pandemia. Obviamente que hoje, no olhar para trás, é muito diferente, né? Então, acho que tem muito pouco a ver com a exposição. Agora, ter medo da exposição e de pessoas que, de alguma maneira, também eu acho que aí você não está servindo a organização, né? Você acaba sendo, em qualquer organização, o CEO, o rosto, a personalidade e a alma da organização, né? Uhum. Você já disse em um artigo, Sérgio, que você escreveu para o Valor, que para alcançarmos nosso verdadeiro potencial é preciso entender os nossos modelos mentais e vermos as repetições em que recaímos, né? Inclusive dentro das empresas. Você tem algum exemplo pessoal no momento que você precisou fazer essa autorreflexão? Várias vezes. Começando com, eu tenho, acho que depois com a experiência você acaba correndo o risco de achar que conhece a pessoa rapidamente após 15 minutos, né? Então, assim, combater permanentemente a crença de que você já sabe com quem você está falando, né? Do ponto de vista de desenho psicológico, né? Então, isso tem que ter muito cuidado, que com a experiência vem uma certa arrogância e velocidade de definição, né? Então, isso aqui eu estou permanentemente
me desafiando. A questão sistêmica, do pensamento sistêmico, é um problema, porque nós somos motivados por uma rotina, a rotina nos traz conforto, ela nos traz esse bem-estar. De novo, desconforto não é algo que a gente busca, né? E é nessa rotina, e que ela acontece no modelo de negócio, ou acontece na vida nossa, é que eu tento combater e aqueles que estão junto a mim façam a mesma coisa. Por quê? Porque nada vai acontecer diferente daquela rotina. Não tem nada de errado se é isso que você quer. Mas se você está em busca de alguma coisa diferente, de resultados diferentes, não vai acontecer. Então, acho que, de novo, voltar, mais importante, tão importante quanto falar a verdade, era ir em busca da verdade. Né? Então, essa coisa de ir em busca da verdade, dizer assim, olha, a gente está fazendo isso, não está dando resultado. Né? Quer dizer, o que está errado? Não, mas não é bem assim. Aí começa, né, a pasteurização da verdade. Né? E pasteuriza, tira lactose, tira açúcar, vai tirando, e não fica absolutamente nada. Então, não, a verdade é que a gente, como grupo aqui, nesse momento, não estamos sendo capazes de entender e endereçar o problema. Então, acho que essa coisa da desconstrução, porque, de novo, né, eu sempre brinco, até os 10 anos foi muito amor, né, como criança. Obviamente não todos, mas a grande maioria, espero, pai e mãe, muito amor. Dos 10 aos 20 foi muito não. Né? E dos 20 para frente, o que eu vou fazer? Eu não sei se é não ou sim, né, com a minha vida. Então, assim, boa parte da nossa vida, a gente nem sequer aprendeu a pensar, e muito menos a decidir. Né? Na realidade, as universidades, elas sempre foram os grandes centros do aprender a pensar, a refletir. E muitos se perdem em querer aprender e não aprender a pensar. Né? Quer dizer, o conteúdo você adquire ao longo da vida, fora, obviamente, a disciplina de aprender, a disciplina que você precisa, obviamente, fazer uma prova, um exame, mas o exercício de pensar talvez seja uma das coisas mais importantes. E com ele, entender as conexões que te levam sempre ao mesmo comportamento, à mesma avaliação, que gera sempre o mesmo resultado. Então, assim, é a sua desconstrução. E isso é difícil. Você sabe que uma vez me disseram uma coisa, tem a ver com isso que você está falando, né? Essa questão de que existe um momento em que a zona de conforto se torna desconfortável, né? Que você quer, né, fazer alguma coisa diferente, justamente por essa busca do pensamento, né, eh eh, de se autodesafiar, né, vamos dizer assim, né. E aí, bom, estamos falando ali nesse momento, né, do Santander. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi o momento que você decidiu sair do Santander, né, e que você era presidente, né, do conselho também e tal. E como é que foi entrar nas Americanas, né? O que que você imaginava que seria o seu desafio, né? O que que te atraía para esse novo momento, novo cargo, nova indústria? O Santander, como tudo, né? Quer dizer, como foi a Cargill, com os quase meus 10 anos, como foi o ABN, quase 18 anos, eu acredito. Lembra que a qualidade da formação de um executivo ou de uma executiva passa muito pela qualidade das suas experiências. O risco de você se amoldar a uma experiência é ruim para você e é ruim para a empresa que você lidera. Né? Não tem nada, não teria nada de errado se eu tivesse permanecido no Santander. Né? Nada de errado, por mais alguns anos. Construí minha sucessão da melhor maneira que pude fazê-lo, né? Dentro do contexto que existia. E o fiz da melhor forma que eu poderia fazer, buscando um processo participativo, interativo, e dando a chance a que outros líderes sigam e façam melhor. Façam melhor. Eu nunca tive, quando eu sucedi o Jesus Sabalsa, que estava lá, uma das grandes coisas que a gente tem que aprender é não ter abordagem revisionista, é não fazer comentários que, de certa forma, justifiquem o seu novo momento. Não existe um novo momento. A empresa passa por qualquer evolução, todas as evoluções. Então, eu fui e acho que completei um processo com muito êxito e no momento em que eu acho que o Santander, que eu acho também é muito importante, saber sair, né? Encontrar, assim, muitos executivos se prendem, seja a vaidade, seja o momento, seja o incerto. Porque ser presidente de uma organização daquele tamanho no Brasil são poucas, né? E com êxito, abrir mão disso é, para mim, um ato muito importante de amadurecimento, porque, no final, o Rial, nos seus últimos dias e horas de vida, eu espero poder lembrar a qualidade das experiências, tudo que eu tive, que eu vivi, que eu aprendi.
O tema Americanas, quando surge, eu sou movido, como eu saí da Bear Stearns, um banco de investimento, para fazer soja e frango, né? Aham. Então, como eu disse, eu sou movido por me reinventar. Conhecia relativamente bem tecnologia e e-commerce, mas não conhecia o varejo como a Uhum. gente conhecia, uma empresa secular, com uma importância muito relevante no Brasil, porque ela acaba sendo uma grande plataforma de inserção social. Boa parte das pessoas que trabalham nas lojas vêm de regiões pouco privilegiadas, de famílias com desafios. Então, tinha isso para mim é importante. Eu acredito no capitalismo social, eu acho que resultado é obrigação, além do resultado, é a equação moral de cada líder com o país com que nasceu e abraçar. Eu acho que essa questão e não é fazer caridade, que não tem nada de errado com isso, é transformar as empresas em plataformas de ascensão social. E isso é libertador. As empresas têm um papel fundamental de não reforçar os modelos anteriores que estão aí, né? Mas sim abrirem as portas para novos agentes que possam, a partir dessa empresa, dessa experiência, ter uma ascensão social, quebrando anos de pobreza e de incapacidade de poder ascender e a se integrar num Brasil mais justo, né? Então, a Americana tinha entre outros aspectos, esse era um Uhum. aspecto que... E, obviamente, nos 9 dias foi tudo que eu pude viver. Tive algumas reuniões em 2022 e o resto, caberá a história contar, não a mim, né? Uhum. Até falando sobre esse ponto, como é que você se sentiu, quando você começou a perceber que não tinha uma coisa, não estava certo Uhum, ali, né? Tem até o termo que você usou, uhum, né? Inconsistências contábeis, né? uhum, Você fez até um pronunciamento, né? Um fato relevante para o uhum, mercado, enfim. Em algum momento, você chegou a ficar em dúvida em ficar na empresa uhum. ou sair e também o impacto disso para sua carreira? Você falou muito sobre coragem, né? É uma decisão. Você ficou 9 dias no cargo, é algo que pode ser entendido como coragem e também como Uhum. outros adjetivos, né? Como é que foi isso para você? Foi uma das experiências mais difíceis da minha vida, né? Uhum. De longe, uma das experiências mais difíceis, porque no final você está lidando com pessoas e está lidando também com alguns aspectos como eh, enfrentar a verdade, enfrentar a realidade, enfrentar os fatos, né? E tudo, enfim, ali, de certa forma, é uma prova daquilo que eu falo como princípios, é aquilo que eu acredito, né? Aquilo que eu acredito. Agora, eh, isso acontece de uma maneira muito rápida, né? Obviamente, eu tinha consciência que no momento em que o fato relevante sai, revelando o que naquele momento foi o que nós fomos capazes de averiguar, eu e meu diretor financeiro, como um problema, né? Nós não podíamos nem sequer qualificar o que era, porque em 9 dias não temos nem a pretensão de poder qualificar as origens e o tamanho. Para o Brasil, né, eu acho que é um momento importante, porque problemas todas as empresas têm, e eu acho que nós, dentro desse contexto de verdade, é muito importante somos muito rápidos em julgar, em tecer comentários e ter julgamento sobre tudo, né? Mas mais importante que tudo isso é a gente começar a construir uma sociedade, mesmo na sociedade civil, em que falar a verdade é importante. E quando você tenta fazê-lo, né, de alguma maneira, sempre tem alguém que, de alguma maneira, tece um comentário como se ele ou ela fosse um pouquinho mais inteligente, porque deve ter alguma coisa por trás. Tem sempre uma teoria por trás, né? O Uhum. chamado Uhum. século da teoria por trás. E às vezes a verdade é tão simples como isso. É isso, né? Então, o resto, obviamente, eu tive em várias situações, junto à Câmara e junto ao Senado, não tive sempre presente. Acabo depois não tendo que fazê-lo, porque não era mais o presidente executivo no dia 12 de janeiro. Faço fato relevante quase como um compromisso de não ir para casa, né? Uhum. Que poderia tê-lo feito, né? De pelo menos comunicar. E, obviamente, que a partir daí eu passo a viver um outro momento muito difícil na minha vida, que é, por mais transparente, por mais coerente, por mais completo que eu tentei ser, juntamente com o meu diretor financeiro, em 9 dias, né? Obviamente que o órgão regulador acredita que eu não fui tão consistente tecnicamente em algumas das coisas, né? E decide abrir um processo contra mim, um processo administrativo.
E é de uma frustração muito grande, porque é um desses momentos em que eu absolutamente fiz o meu melhor, né, no sentido, sabendo aquilo que eu estava, a tragédia, né, em que eu estava, de alguma maneira, experimentando. São várias vidas ali envolvidas, daqueles que perderam dinheiro, mas daqueles que também estavam dentro da empresa. E fiz o meu melhor sem qualquer tipo de julgamento e continuarei sendo assim, respeitoso, da forma como tem que ser, com qualquer pessoa, e triste por ter sido, de alguma maneira, ter intersectado com esse período No na minha caso história da profissional. CVM, né, que É, fez isso. e tal, mas, enfim, caberei a me defender, mas são momentos. Tem um livro ótimo do Franz Kafka, O Processo, Uhum. que é um pouco, reflete isso, que às vezes você nem sequer sabe exatamente por que você está sendo processado ou julgado, quando a intenção não podia ter sido a melhor. E por mais técnica que o ângulo seja, o que vale é o mérito de algo que acabou, de alguma maneira, trazendo a verdade, mais importante que a verdade, né? Um novo momento para a empresa. Né? Eu acredito e espero que a empresa tem todas as chances disso, de continuar a sua história e mais 100 anos na sua série histórica. Né? Uhum. Você faria alguma coisa diferente ou não? Eu acho que, de novo, eu não acredito muito na questão revisionista. Há quem diga, por que você tomou esse risco? Eu sempre tomei risco. Uhum. Né? Por que eu deixaria de tomar risco? Seria, para mim, risco no sentido de transformar um negócio, não risco de qualquer coisa diferente disso. Né? Então, eu acho que não. Então, minha resposta é absolutamente não. Eu acho que eu teria cometido um erro se tivesse ficado. Né? Uhum. Muita gente me criticou, já que você viu, agora vai lá e faz. Não é assim, as pessoas não entendem exatamente como funciona a lei e não cabe a mim, naquele momento, fiz aquilo que eu achava e que tinha que fazer, cumprindo a lei de maneira correta, sem julgamento, e daí até a crítica, inconsistências contábeis, eu não podia, que outro nome eu poderia dar, que aura é essa que eu tenho, que poderia estar aí, de forma alguma, de forma alguma. Tentei fazer meu melhor, e, de novo, né, lamento por todos, né, e por todos de forma abrangente, e principalmente eu, né, de ter cruzado e ter tido essa interseção, mas a vida que segue. Uhum. A vida tem que seguir. Sabe uma coisa que eu fico pensando, né, enquanto executivo, em algum momento ali, né, durante essa tormenta que deve ter sido, né, esses tempos ali, você se arrependeu algum momento de ter deixado o Santander para ter embarcado nas Americanas? Não, porque o não, porque na realidade eu nunca deixei nada, né, eu sempre permaneci comigo. Então, eu acho que o Santander permanece comigo, como a Cargill permanece comigo, como o ABN permanece comigo. Eu tenho amigos, eu me reúno com amigos do ABN a cada 3 anos. As empresas passam, e o que é importante nessa sua trajetória, através de qualquer empresa, é ser capaz de construir amigos e amigas, né? E que essa história seja uma interseção daquilo que é a tua experiência. Tenho amigos, inúmeros amigos no ABN, inúmeros amigos no Santander, na Cargill, e por onde eu passei. E não sou unanimidade, longe disso, mas sou correto, justo e transparente. Você falou em seguir a vida e você hoje, entre outras empresas, a gente estava até com uma dificuldade de nomear o seu cargo aqui, porque você trabalha bastante. Você é conselheiro da The Nature Conservancy, né, que é uma das maiores empresas ambientais do mundo. Você lidera ainda um fórum de empresários americanos e latino-americanos que acreditam na conservação ambiental como parte do modelo de negócios. Como é que tem sido aí o seu envolvimento com esses temas, que é diferente, né, do que você já fez ao longo da sua vida, e qual que é a sua missão com esse trabalho? Eu aprendi com a Cargill, com a experiência da Cargill, a importância da cadeia de alimentos e como isso conversa com a conservação ambiental. E me tornei um apaixonado pela conservação ambiental. Eu acho que não há absolutamente nada de errado em desenvolvimento econômico conciliando a conservação ambiental, e isso para mim não era muito claro lá atrás, muito menos do que claro, né? Desconhecia, né? E me tornei um apaixonado. Quando a gente fala dos nossos povos originais e que a gente vê a questão da mineração ilegal, enfim, tudo aquilo que circula ao redor disso, é porque estamos ainda construindo modelos econômicos que sejam
sustentáveis. Não existe conservação ambiental com pobreza. Isso não existe. Não existe conservação ambiental sem saneamento, não existe sem modelo econômico. Então, tudo que eu aprendi em termos de negócios, de experiência internacional, de poder fazer com que isso seja uma equação que, né, que converse com a conservação ambiental e permita pessoas a progredirem a ascensão social, para mim é absolutamente fascinante. É um privilégio ser acho que tem 2 estrangeiros no Conselho Global da maior organização de conservação ambiental do planeta, que é a TNC, nos Estados Unidos, e obviamente que isso também fala um pouco pela importância que o Brasil tem, né, em relação a tudo isso. Então é um privilégio, é um privilégio. E no outro fórum, eu lidero esse fórum com um amigo mexicano, que é um empresário, de líderes e CEOs latino-americanos e americanos, em que a conservação ambiental é fundamental. Então, o CEO da Bimbo, o CEO Coca-Cola, em que a água é importante para a Coca-Cola e o cerrado é muito importante para a Bimbo, e cada um olha a conservação ambiental como parte integrante da sua promessa que está imbuída no produto que vende, né? Legal. Agora, depois de uma trajetória, né, com tantas realizações, tantos desafios, né, o que que o Sérgio Rial quer daqui para frente? Quer ser executivo? O que que falta na tua carreira? O que que você ainda quer olhando para frente? Não, eu acho que essa questão do faltar, né? Eu quero Não é nem perma- faltar, eu- é acrescentar, né, vamos dizer acrescentar. assim. Eu acho que assim, a primeira coisa, saúde mental e saúde física, né? Com meus 63, vou para 64 anos, permanecer mentalmente e cognitivamente muito alerta, né? Eu acho que não tem nada mais fascinante que o cérebro. Absolutamente nada mais fascinante que o cérebro. O cérebro é de uma capacidade, é um grande motor, é a Tesla, que muita gente não havia entendido, essa capacidade nossa de aceleração, mas também é de um freio absurdo, né? Então, a gente conseguir conviver com com esse, com esse elemento maravilhoso. Então, eu continuo sempre pensando e crescendo na medida que eu posso internamente, né? Comigo. Então, esse é um aspecto importante. Segundo, é experiências. Eu continuo sempre aberto às experiências Ainda te diferentes. atrai o mercado executivo? Olha, eu acho a resposta é sim, porque qualquer coisa diferente disso seria. Não me atrai o emprego em si, me atrai o mercado executivo em executar processos e projetos que sejam diferenciados na criação de valor. Eu acredito muito em resultado. E acredito mais ainda de como você faz o resultado. Eu acho que se você entrega resultado, fazendo com que as pessoas, ao terem vivido aquela construção, digam, uau, né? Esse é o maior presente que um executivo pode ter, né? Quer dizer, você permitiu que as pessoas também tivessem crescido, em que o resultado também se espelhou na forma como as pessoas começam a se olhar. Isso sabe, é de um presente que eu adoro. Agora, então sim, a resposta é sim. Não estou em busca de absolutamente nada, mas sim, a resposta é sim. O que que te motiva hoje, Sérgio? Pessoas. Pessoas. Se eu puder passar 10% do que eu aprendi, do que eu errei, do que eu acertei, do que eu poderia ter pensado diferente para pessoas e jovens brasileiros e jovens, para mim é de um prazer, porque, lembrem-se, eu sou da época da enciclopédia, né? Eu olhava no mapa, né? Uhum. Eu aprendi inglês ouvindo Beatles, né? Então, assim, tudo é muito mais fácil e tudo é muito mais difícil. Eu acho que hoje o trabalho de curadoria, usando uma expressão em que eu possa ser capaz de sintetizar aspectos importantes de dilemas que as pessoas têm profissionais, eu acho que é de um prazer. Como fazê-lo? Muita gente me estimula a fazer um podcast, muita gente, enfim, estou aqui hoje, né, me Uhum. expondo com vocês e não tem nenhum objetivo que não dividir um pouco a minha história e passar a mensagem de que não existe um executivo ou uma executiva de sucesso que só pense Brasil. Você ser muito bom na sua tribo é bom, mas não é suficiente. É importante você se provar em tribos diferentes, em que aí você vai ter uma revalidação da sua capacidade de comunicar, de ouvir, de fazer, de executar, de pensar, diferente daquela com as pessoas com as quais você, obviamente, tem
referências muito, muito maiores do que estar no meio da África, no Oriente Médio, na Ásia ou em qualquer outra parte do planeta. Então, se desafie, né? Se construa. Experiências internacionais são fundamentais, não porque o Brasil é ruim, o Brasil ainda é um país de grandes oportunidades para aqueles que querem se construir e voltar para o Brasil com habilidades específicas. Existe carência de mão de obra executiva experiente no Brasil para vários projetos e várias empresas. Bom, o papo tá ótimo, mas vamos aqui encaminhando para o final, vamos para o nosso quadro de dicas. Sérgio, você falou um pouquinho sobre saúde mental. Queria saber o que você faz para desconectar, para cuidar um pouquinho da sua saúde mental. Você tem algum hobby? O que você faz aí diferencial? Eu faço jiu-jitsu. Eu sei que Olha não só. soa muito nobre. E eu gosto do Gil porque o Gil ele te ensina a usar a força do outro. Então ele tem um olhar, como tem o judô, as artes marciais em geral, não só o jiu-jitsu, mas como ele acaba te ajudando em que duas coisas, parte é a força do outro e parte é entender de uma maneira mais abrangente como aquele teu opositor se move, né? Quer dizer, então a questão da leitura e de prestar atenção Concentração acima de tudo. Concentração, assim, e tudo muito rápido. Eu sou uma pessoa intensa e acredito em velocidade. Então, em 5 minutos, você está absolutamente exaurido. Então, você não precisa de 50 minutos. Então, essa combinação, isso é um caminho. O outro, eu realmente faço isso regularmente e me exercito, né, da bicicleta, a corrida, a musculação. Na medida em que a gente vai ficando mais velho, o músculo grita, né? Você citou até um exemplo aí de livro, mas eu queria saber o que você tem para indicar para a gente de livro. Não precisa ser sobre gestão, pode ser sobre outros assuntos também. Olha, eu estou lendo, que eu imaginei que você fosse me perguntar, e eu tenho o hábito de ler muita coisa também, até pela própria abrangência, né? Eu estou lendo, tem um médico americano chamado Joe Dispenza, que basicamente escreveu um livro Como Você Desconstrói o Hábito de Ser Quem Você É. E eu acho que é um livro que estimula muito. O nome em inglês para aqueles é Breaking the Habit of Being Yourself. Joe Dispenza. E ele, médico, etc., um estudioso do cérebro, ele demonstra como você, na medida em que você faz um esforço de se recalibrar cognitivamente, como é que muitas coisas na tua vida podem mudar. Eu brincava daquela pergunta, né, de como é que foi o seu dia, você tem uma resposta, qual foi a melhor parte do seu dia, ou qual a parte mais feliz do seu dia, você tem outra resposta. Então, assim, você se habituar, não ficar não estou aqui em busca de otimismo, não, mas é realmente, como você pensa, é como você age. E começar a trabalhar e entender por que determinados pensamentos permanecem sempre com você é importante para você tentar ser uma melhor versão. Né? Então é um livro que eu estou lendo, estou adorando, estou gostando muito. É meio terapia cognitivo-comportamental, né? Exatamente. Interessante. Bom, você falou sobre Beatles. E isso é verdade, eu também reparei. A gente adora colocar uma música aqui. O que você tem para indicar pra gente? Qual a preferida? O que você gosta de ouvir pra gente fechar bem esse episódio? Imagine. John Lennon clássico. Bom, Sérgio, eu gostaria muito de agradecer a sua presença. Espero que você volte aqui mais vezes e a gente vai se falando por aí, combinado? Muito obrigado, tá? Muito obrigada, Sérgio. Foi ótimo. Muito obrigado. Bom, a gente conversou com o conselheiro e executivo Sérgio Rial. E Estela, eu te vejo no próximo episódio, combinado? Combinado. Vamos lá, pessoal. Agora, eu vou ficando por aqui em mais um episódio da nova temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o Jornal Valor Econômico. Se você gostou desse episódio, você pode mandar também sugestões para o e-mail cbnprofessional@cbn.com.br. Se você quiser saber mais sobre o assunto que a gente abordou aqui hoje, entra lá no site do Valor Econômico. Os trabalhos técnicos desse episódio são da Débora Gonçalves e a sonorização é do Cláudio Antônio. O roteiro deste episódio foi feito pela Estela Campos, Bárbara Nor e por mim, Juliana Prado. Eu te encontro na semana que vem. Beijos pra você e até o próximo episódio.